Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o que na verdade é o que é importante no final da história para a gente quando estuda eletromagnetismo, que é a interação sobre carga. Que é no final o que a gente precisa entender, os fenômenos de interação, né? Bem, mas em primeiro lugar eu quero analisar do ponto de vista do conceito de força. A gente conhece o conceito de força através das leis de Newton, que são a força igual a massa vezes aceleração. Até aí tudo bem, porque é só, na verdade, o conceito de aceleração, né? Que é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, é força por unidade de massa. No fundo, a relação é essa. Então, o conceito de força, desse ponto de vista, não há nenhum problema. E também, se não há força sobre a carga, ela vai se movimentar, vai estar estática ou em movimento retilíneo uniforme. Isso aí também não é um problema, certo? O problema começa quando a gente começa a trabalhar a questão da terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Se vocês têm a ação sobre um corpo, gerado por um segundo, o segundo vai ter uma força igual de sentido contrário, de mesma intensidade de sentido contrário. Bem, a gente vai começar vendo agora duas cargas, no caso uma carga dentro de um referencial. Imagina uma carga com velocidade v dentro do referencial, essa carga Q1, né, se movendo com velocidade v1, e eu estabeleço o referencial de tal forma que naquele instante a carga está se movendo na direção do eixo x, né, no sentido contrário ao eixo. E eu sei que a presença dessa carga gera em todo o espaço um campo elétrico divergente. É uma carga pontual, então o campo elétrico ele parte do ponto para o infinito, supondo aí a carga positiva, certo? Toda a análise é a mesma, só inverte se ela for negativa. E eu sei que o movimento dessa carga nesse instante, pela velocidade que ele está colocado aí no desenho, gera um campo magnético circular em torno da direção do movimento. Então a carga se move numa determinada direção, ela se move em determinada direção, e você tem um campo magnético em torno dela. Esse campo magnético cai um quadrado à distância, certo? Mas ele é circular em torno do movimento. Agora o que a gente vai fazer, vai colocar uma segunda carga, aí agora se movendo em cima do eixo Z, certo? Com a velocidade v2 naquela direção, de tal forma que naquele instante a velocidade está na direção do eixo Z e recebe o campo elétrico da carga 1 e o campo magnético da carga 1. Então, em primeiro lugar, vai aparecer uma força, o campo elétrico da carga 1 vai gerar uma força elétrica na direção entre as cargas, e o fato dele se mover com velocidade v2, no caso, vai aparecer uma força magnética do tipo v vetor B. Essa é a força magnética sobre a carga 2. Muito bem. A análise da força sobre a carga 1 é idêntica. Eu vou ter a força F elétrica na direção do eixo entre as duas cargas, e como a carga 2 gera campo magnético em torno dela, certo? O V vetor B vai me dar uma força magnética da carga 2 sobre a carga 1 desse jeito. Então nota o seguinte, que sobre a carga 1 eu vou ter uma força elétrica, uma magnética, e a força total vai estar nesta direção aqui, certo? E sobre a carga 1 eu vou ter a força elétrica de repulsão, se as duas cargas são idênticas, e a magnética nessa direção, e a soma das forças vai dar uma força nessa direção. Bom, acabei de jogar fora a terceira lei de Newton, porque as forças sobre as cargas não têm a mesma direção. Bom, de cara não tem a mesma direção, né? Então a questão da ação e reação é jogado de lado, vamos dizer assim, nas interações eletromagnéticas. Não há esse tipo de relação. A gente vai se aprofundar bem mais na questão da força, mais tarde, na questão da força, entendendo
como é que funciona essa questão das relações. Mas eu diria que há um aspecto até mais profundo da questão das interações, se a gente levar em consideração que a interação tem uma velocidade fixa. Isso é, aqui eu estou analisando interação instantânea. Isso, partindo do pressuposto que a distância é pequena, mas se a distância é grande, certo? Há um limite para a velocidade da interação. Ela leva a uma velocidade c, no máximo, né? A velocidade da luz, no máximo, para interagir. Então, se essas distâncias são grandes, por exemplo, você está olhando para a estrela Alfa de Centauro, que está a 4 anos-luz da gente, qualquer movimento de carga lá, a gente só vai sentir 4 anos depois. Então, a questão da ação e reação é jogada fora da mesma forma. A ação e reação de cara só vale para interações pequenas, interações em distâncias pequenas e interações divergentes, de campos divergentes, isso é na direção dos elementos que reagem sobre esse tipo de interação. Você colocou o campo magnético no meio, já deu ruim, né? Já deu problema. Bem, e o que a gente vai fazer agora é fazer toda a análise das forças sobre carga, né? Sobre uma distribuição de carga. E a gente começa, claro, com a força eletromagnética, que é a força de Lorentz, certo? Que é a soma da força elétrica com a força magnética sobre uma determinada carga Q, ou uma distribuição de carga Q. Ok? Bem, se a gente levar em consideração uma distribuição, essa força, na verdade, ela fica... essa força, na verdade, ela fica dessa forma. Isso é, para cada pequena carga dQ, que vale ρdV, você vai ter uma força sobre ela e a força total é a soma das forças sobre todas as pequenas cargas dQ da distribuição, certo? E a gente pode definir uma força sobre um ponto nessa distribuição, que é a força por unidade de volume. Se eu pegar só um ponto que tem uma densidade ρ e utilizar a força de Lorentz em cima desse ponto, a força por unidade de volume é um parâmetro importante, porque quando a gente faz a soma sobre todo o volume, a gente vai ter a força total sobre ele, certo? Então a densidade de força, vamos dizer assim, é um parâmetro que vai ser importante para a gente definir agora. A minha intenção agora é fazer toda uma análise algébrica diferente, utilizando as forças de Lorentz. Tudo que eu fizer aqui agora vai ser, na verdade, reescrever as equações, as forças de Lorentz, de tal forma a gente entender a força de um outro ponto de vista. Mas a mesma força, na verdade. Não vou mudar nada. E para começar, a gente usa a lei de Gauss. A gente vai usar as equações de Maxwell para isso. A gente usa a lei de Gauss, o que eu faço? Eu pego e substituo cada ponto ρ da distribuição que está recebendo força, cada ponto ρ pelo divergente de E. Então, o ε0 vezes divergente de E. Dessa forma, a nossa força por unidade de volume vai ter essa cara. Vai ser ε0 vezes divergente de E vezes E, mais o ρV, né, eu esqueci de falar, ρ vezes V, que é a densidade de corrente. Ok? Se essa densidade de carga tem uma determinada velocidade, naquele ponto eu tenho uma densidade de corrente definida como aqui, como ρ vezes V. Esse cara aqui é a densidade de corrente, certo? Muito bem. Agora a gente vai usar a lei de Ampère. Usando a lei de Ampère, reescrevendo, eu já fiz isso numa outra ocasião, reescrevendo aqui a densidade de corrente na lei de Ampère, que é exatamente esse ponto aqui, ok? Esse cara. Passando tudo para o outro lado, eu vou escrever J em função do resto. E, óbvio, vou substituir o J aqui. Então, a minha intenção é substituir as densidades de carga e densidade de corrente da minha equação pelos campos eletromagnéticos. E reescrever, então, a força de uma outra forma. Então, substituindo a densidade de corrente,
a gente vai ter essa parte, ok? E a minha intenção é reescrever a álgebra desse problema aí, né, dessa força. E a gente vai começar fazendo a derivada no tempo do E vetor B. Derivada no tempo do E vetor B, ela é simplesmente a derivada de E vetor B, mas E vetor derivada de B. Ok? E, claro, a minha intenção é substituir essa primeira parte aqui. Ok? Só que a derivada de B no tempo, pela lei de indução de Faraday, certo? É o rotacional de E. Então, essa relação aqui, ok? Essa relação aqui, que é o que eu quero, dE dt vetor B, ok? Vai ter a derivada no tempo de E vetor B menos E vetor rotacional de E. Ok? Então, com isso, a gente reescreve a força e ela passa a ter essa cara aqui. Muito bem. O rotacional de B, B rotacional de B, aqui, rotacional de B vetor B, é claro, eu invertendo, só troco o sinal dele, fica menos B vetor rotacional de B. Muito bem. Agora, o que a gente faz? A gente pega e começa a desenvolver esses rotacionais e produto vetorial aí da seguinte forma. Eu sei que se eu tenho um produto escalar de dois vetores, A e E, eu sei que o gradiente do produto escalar me dá essa igualdade que está aí na frente. Se vocês quiserem comprovar, é mais interessante fazer o contrário, porque daqui aparecem coisas que dão zero. Então é mais fácil pegar e desenvolver esse cara e mostrar que ele é igual a esse. Certo? E a partir dessa igualdade, eu posso substituir o A pelo campo elétrico e A e E pelo campo magnético. E a gente vai obter o seguinte, que o gradiente do E ao quadrado tem essa cara, consequentemente o E vetor rotacional de E, reescrevendo esse cara, tem essa cara, ok? E o B, mesma coisa. Ok? Então, B rotacional de B. A ideia é substituir essa expressão e essa aqui. Tá? Por esses dois aqui. Muito bem. Reescrevendo, a força vai ter, vai ser esse trombolho aí, essa coisa grande. Tá? Muito bem. Nota que a gente está desenvolvendo, está aumentando o tamanho dele, está mudando, mas a gente está, na verdade, reconfigurando para a força ficar somente com os campos eletromagnéticos, essa é a intenção, mas ele não deixou de ser a força de Lorentz, continua sendo a força de Lorentz. Vamos lá. A partir da força, escrita dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a coisa da seguinte forma. Vai pegar essa primeira expressão até aqui, toda essa primeira expressão, chamar de F1. Isso vai ser importante para a gente fazer a análise. E o F2 é só esse pedaço no final aqui, que, claro, vocês já viram que se trata da derivada no tempo do vetor de Point, certo? Então, esse cara já está caracterizado, a derivada no tempo do vetor de Point. O que eu quero é caracterizar essa parte toda aqui. Aqui eu tenho o gradiente das energias do campo elétrico e magnético, mas como aqui a gente tem as derivadas espaciais, eu quero desenvolver esse cara de forma diferente desse primeiro aqui. Então, meu F1, se eu pegar cada componente do F1, se é o F1x, F1y, F1z, o que eu vou ter? Vou ter o divergente de E vezes x, por exemplo, o F1x. O divergente é x, divergente é vetor gradiente, vetor nabla é x, mesma coisa para o B, e a mesma coisa para a derivada em x desse cara aqui. Então, para cada componente, você tem essa expressão para cada um deles. Ok? E eu sei o seguinte, que se eu desenvolver
o divergente de E vezes x é esse cara aqui. Ok? dx, dx, dy, dz, dz, que é a mesma coisa que a derivada do produto é x, é x, é y, é x, é z, é x, vezes a x, d dx, é x, é y, d dy, é y, é x, desculpe, mais a z, d dz de ax. Então o que eu fiz foi derivar esse cara e descobri que ele é a soma desses dois. Então esse cara aqui é esse menos esse. Muito bem, e quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é, na verdade, o produto escalar entre E e o operador nabla sobre a x. Então, se eu pegar as três componentes, fizer isso em EY, fizer isso em EZ, eu vou ter o seguinte, que o divergente de E vezes E é, na verdade, esse termo para os três componentes, x, é x, é x, é y, é y, é z, é z, é z, menos escalar nabla aplicado ao E. Quando eu substituir esse cara aqui, esse termo vai diminuir desse aqui. Então, vai zerar, vai eliminar, né? Esse termo com esse. Ok? Só vai sobrar do primeiro termo mais esse, dessas duas somas, só vai sobrar essa parte aqui. Ok? Então, quem é cada componente f? Cada componente f é a derivada na componente, cada componente j é a soma na coordenada i sobre j, quer dizer, o fx é d dx sobre a x, d dy sobre a y, d dz sobre a z. Cada componente, isso aqui é componente em x, isso aqui é componente em y, isso aqui é componente em z. Ok? Tanto em E quanto em B, porque toda essa aplicação vale para o B também. Tá? Menos a derivada em x do E ao quadrado. Isso é, ele não é aplicado ao y ou ao z. Então, quando eu tenho o mesmo índice, eu tenho esse termo aqui, né? O i só vale, nesse caso, se ele for igual a j. Então, para esse termo aqui no final, para colocar ele dentro do somatório, a gente coloca um delta de Kronecker. Que significa o quê? Significa que esse cara, para entrar dentro desse somatório em i, esse termo só é diferente de zero se i for igual a j. Tá? Que indica exatamente o componente x, esse cara só tem a derivada em x, não tem em y, não tem em z. E se eu colocar ele dentro do somatório, eu tenho a derivada em y e a derivada em z. Só que ele só é diferente de zero quando i for igual a j. Então, delta de Kronecker significa exatamente isso. Se e é igual a j, ele é 1, se e é diferente de j, ele é 0. Bom, vamos lá. Vamos pegar essas derivadas em x e arrumar elas. E a gente vai ter uma derivada em x só, certo? De todos esses termos que estão aqui dentro. Ok? E agora eu rearrumo o campo elétrico e magnético e faço com que minha força fique com essa cara aqui. Ó. A soma em I da derivada em xi desse termo que só tem o campo elétrico, ε0 é IEJ menos meio de E ao quadrado vezes o delta de Kronecker, esse cara só é diferente de zero se for igual a zero, se for igual a J, e a mesma coisa para o campo magnético. Ok? Bom, já ficou menorzinho, né? Vamos lá. Muito bem. Baseado nesse cara, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. O que na verdade tem a cara dessa força F1? É que cada componente I, sendo essa expressão, eu tenho três termos para ele, esse cara que está aqui dentro das chaves, certo? Que está sendo derivado, vamos dizer assim, esse cara é uma matriz. Se eu pegar todos os índices I e todos os índices J, é uma matriz, certo?
E essa matriz a gente caracteriza com o TIJ como um tensor de segunda ordem, certo? Que é chamado tensor de tensões de Maxwell. Esse tensor de tensões, ele tem a cara da forma pelo qual Maxwell visualizava os campos eletromagnéticos, que vinha, certo, do seu grande mentor, que era o Faraday, que Faraday acreditava nas linhas de força. Isso é, quem interagia entre as cargas eram as linhas de força, certo? Tanto elétrica quanto magnética. E isso estava ligado, e o Maxwell acreditava nessas linhas de força, eram fluidos de interações. Esses fluidos tinham tensões. E essas tensões, quando na presença de outra carga, isso gerava tensões no fluido, certo? Do mesmo jeito que você gera tensões na água, né? Que ele fica com pressões diferentes, dependendo do ponto, em direções diferentes. Inclusive, quando você gera tensões em estruturas sólidas, certo? Você pega algo sólido e tenta rotacionar ele, você gera tensões nele. E o Maxwell acreditava nessas tensões. E exatamente o que ele desenvolve é esse tensor de tensões, que é o tensor estresse, que no fundo é parecido ao mesmo conceito do tensor estresse colocado nos sólidos, desenvolvido nos sólidos. E para a gente fechar a questão da força, a gente pega a operação, que é o produto interno entre um vetor e um tensor de segunda ordem. O vetor, que é um tensor de primeira ordem, e o tensor, que é de segunda ordem, o produto interno entre eles me dá um vetor. E ele é desenvolvido dessa forma, isso é, se eu pegar um vetor V e fizer um produto interno com o tensor T, e a componente J dele, na verdade, é o somatório da componente V em cada I vezes o P e J. Isso me dá um vetor, a componente J de um vetor. Então, quando você faz o produto interno entre um tensor de primeira e segunda, você cai num tensor de primeira ordem, que é um vetor. Se eu fizer o produto interno entre dois vetores, são dois vetores que são tensores de primeira ordem, eu caio num tensor de ordem zero, que é o escalar. Então, o teu produto interno entre dois vetores a gente chama de produto escalar. Eu estou mostrando essa operação exatamente para definir a operação divergente sobre um tensor. Então, quando eu faço divergente sobre um tensor, a componente J dele me dá exatamente essa condição. Isso aqui é a derivada do índice I sobre todos os termos I. Isso me dá um vetor, a componente J do vetor. Ok? Então, consequentemente, levando em consideração as três componentes, a força F1 nada mais é do que o divergente do tensor de tensões de Maxwell. Ok? A minha força F1 é a divergente e o outro termo, que é o F2, é a derivada no tempo do vetor de point, certo? Muito bem. Bom, com isso a gente fecha essa parte e a gente vai dar continuidade às relações de força e parâmetros mecânicos na próxima aula. É isso.